Essa praia aqui é virgem, né? Ninguém tá aqui nunca. Porra, deve Você ter é bom peixe. de pescar? Com certeza, por nós É chegar isso que eu tô aqui. falando, deve ter muito peixe aí. A gente alugou um carro. Já tem uma ponte, tem uma estradinha aí. Tem um cara faz aquele para-surf ali. Tem como chegar aí sim. Isso aqui tá tudo bonitão, né? E daqui a pouco chega, daqui uns 3 meses aí tudo seco. É. O terreno daqui é muito fértil. O problema é que falta água. Sim, deu pra Esses prédios aqui perceber. são todos novinhos, ó. Também estão lançando. Tá construindo coisa pra caralho. É o nosso agora. The next stop is Aku. Aco é Acre. Mesma coisa. Você vê um mar de guindastes, né? Eu só vou pra vir nesse shopping. E chufersala é pra todo lado, não tem jeito. É a maior rede do país. Tá levantando? É, só que ela... Aqui tá uma muralha da época das cruzadas, galera. Tá aí, ó. E não dizia como é que a gente fazia pra evitar que... Mais detalhes lá em cima lá pra vocês. Aí a gente continuou andando aqui em Aco, aí o Daniel olhou pra cima ali e viu o quê? Uma bandeira da onde? Brasil. Tá aí. E a mesquita tá ali na frente. E vamos continuar e daqui a pouco a gente volta tudo. Galera, isso aqui é a cidade de Aco, o Acre, aqui em Israel. Esse aqui é o muro da época das cruzadas, galera. Já vou mostrar mais detalhes. Esse aqui é uma mesquita. Sim, Israel tem várias mesquitas na cidade. Mais árabes, como essa aqui, por exemplo. Lá a gente vê o mar. E aqui a gente vê aqui um posto de observação. Na época do Império Otomano. O canhão é que época? No Império Otomano. Consegue ver o mar? Porto de Haifa. O Haifa tá ali, aquele do outro lado. Aqui é o Porto de Aco. Ah, tem porto, né? Tem, era ali, ó. Essa região de Haifa e Aco é uma região ótima para um porto, que tem que fazer tipo um U. Você vai ver lá o pit. Boa. Pit é tipo, se for em português, é tipo um buraco que tem para os invasores terem dificuldade de chegar. Ah, tá. E, cara, Então, o sistema vamos aqui em ver. Israel, eu esqueço as palavras. Dá tempo de vamos subir ali também e ver mais alto ali onde estão aquelas pessoas. Galera, aproveita um passeio turístico aí então. Então a gente está exatamente aonde, Daniel? Em Aco, aqui nas muralhas de Aco, que foi uma fortaleza cruzada construída pelos franceses durante a primeira cruzada e foi o último ponto que os árabes usaram, o último ponto que caiu para mão dos árabes durante as próximas cruzadas. Aqui foi o último fortaleza da cruzada. Só que a cidade em si, para lá, tem mais de 4.000 anos. Uhum. Mas a fortaleza aqui é de 1.200 mais ou menos. Entendi. Esses canhões aqui já são da época dos otomanos. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui. Vamos ver os detalhezinhos dos canhões aqui, do canhão, ó. Um pouquinho de lixo lá dentro, lógico. O nego não pode deixar de fazer caca. Ali tem um cemitério. Então quer dizer que isso aqui tem quantos anos de história, Daniel? Pelo menos 800.
Legal. Mas a cidade em si pra lá tem 4.000. 4.000 anos. E o que é engraçado é que ali está vendo uma mesquita. Bem ali tem uma cruz, que é uma igreja, que é a igreja que era dos Templários. E pra lá tem uma sinagoga também. Tem tudo aqui, tipo, num espaço minúsculo, tem todo mundo convivendo. E todo mundo convive de boa e ninguém fala, né? Tranquilo, a gente vai comer daqui a pouco junto com os árabes, vai pra loja de pesca dos árabes. Os árabes, vamos dizer, os caras são bem gente boa. Aqui eu nunca tive problema com eles. Até você trabalha com, né? Sim, bem gente boa. E não é a primeira vez que eu trabalho com árabe e o cara é bem gente boa. Os caras são bem gente boa. Os caras chegam juntos. Então se eu subir aqui, a gente vai ver eu esqueci a palavra em português, o pet, que é o lugar que é tipo um buraco, que é pra atrapalhar com que as pessoas que já tentassem invadir, fossem invadir. Alguns, inclusive, fosso. É o fosso, isso. Algumas vezes eles até pegavam, canalizavam água do mar pra deixar com um bico pra... Só não botava jacaré, será que botava jacaré também? Isso aí não é muito preciso, porque normalmente você vê esse desenho animado que eles colocavam, mas é nos países europeus que não tem jacaré. E aqui é mar. O único crocodilo de água salgada que é conhecido da Austrália, então não é nem um pouco preciso. Vou subir aqui que acho que dá pra ver botar uma sardinha. Colocar uns tubarões, uma coisa assim, né? Porra, um mini canhão ali, ó. Olha o tamanho do calibre dele. Deve ser canhão pra não. Tá aí, galera, história pra vocês aí. Aqui em Israel a gente tá na cidade de Akko, tá? E essa história toda aí que o Daniel tá ajudando a contar pra gente. Beleza? Mais de 4.000 anos de história essa cidade aqui. Essa fortaleza aqui tem, pelo menos, que nem a gente falou, uns 1.200 anos. E vocês podem ver, que nem ele falou, ali a gente tem mesquita, ali a gente tem igreja, ali para trás a gente tem sinagoga e todo mundo vivendo de boa junto aqui em Israel, entendeu? Não tem essa parada não de guerra e não sei o que. Vocês têm que tirar um pouquinho da cabeça esse negócio aí de que Israel só tem guerra. E quando tiver também a gente vai gravar vídeo, porque tudo aqui vira vídeo. Vamos ver um mini canhão? Vamos ver o canhão para não. Deixa eu ver isso aqui. Provando que o exército otomano já era inclusivo nessa época, né? Claro. Até a não ir pra guerra. Tem uma bola aqui dentro de canhão. O fosso virou estacionamento hoje, pra mostrar como é que era. E tem um cemitério ali. Ah tá, isso aqui tudo era fosso que nego enchia de água então, que vinha do mar. Tem um cemitério ali, né? Vamos ver um ponto melhor. Aqui tá melhor pra ver, porque aqui não tem os carros, não virou estacionamento. É. Então isso aqui tudo ficava cheio de água então ali. É pra atrapalhar com que os invasores conseguissem atacar a cidade. Imagina só, você viu o tamanho da muralha aqui? Muralha de mais de 20 metros. Essa espessura toda. Não era fácil você mandar catapulta para destruir essa muralha. Tendo água ainda, então os soldados que fossem invadir tinham que tentar superar todos esses obstáculos. Muitas vezes eles fechavam a conexão com o mar para esperar secar e não deixavam eles reabrirem a conexão com o mar. Assim eles conseguiam garantir que seco ficasse um pouco mais fácil de transpor. Aí muitas vezes usavam os escravos para jogar a terra, para aterrar o fosso e depois mandavam o exército principal. Vou subir aqui, tem mais um outro lugar para subir. E continuando um pouco da história, essa luta foi exatamente quem com quem? Foram dos exércitos cruzados, né? Você não pode dizer que era um país só, porque primeiro eram várias nações europeias que vieram tentar conquistar a Terra Santa, conseguiram na primeira, depois as outras só foram perdendo. E além disso,
e os exércitos árabes. Você não pode falar que era uma coisa só, porque tinham várias nações. No final, a que prevaleceu foram dos árabes que vieram do Egito, que eram os seljúcidas. Aqui tá um pouquinho, porque choveu, tá cheio de mato. Agora tá cheio de mato, mas daqui uns 3 meses, quando acabar o inverno... Olha aqui, mano, cuidado aí com o mato. Então, quer dizer, essa altura aqui enchia de água. Isso aqui era tudo fosso, que agora é estacionamento. Ver como era fácil o acesso. Aqui foi o último lugar para cair porque eles tinham acesso ao mar, então vinham sempre reforços da Europa, vinham sempre mantimentos e tudo mais. Então aqui foi o último bastião de resistência. É isso aí, galera, uma aula aí com o Daniel. Pode ver ali no fundo até o mar, tá vendo? Tudo isso aqui é em volta do mar. Tem mar tudo em volta. Depois eu tento dar uma pausa aí, galera, pra ver alguma coisa aí. Tô me lembrando, a gente tá na cidade de Akko, também conhecido como Acre, aqui em Israel. Vou dar uma pausa, galera, daqui a pouco a gente volta, então aí tem um ponto aqui, viu? Galera, isso aqui é a cidade de Akko, Acre, aqui em Israel. Esse aqui é o muro da época das cruzadas, galera. Já vou mostrar mais detalhes. Esse aqui é uma mesquita. Sim, Israel tem várias mesquitas na cidade. Mais árabes, como essa aqui, por exemplo. Lá a gente vê o mar. E aqui a gente vê aqui um posto de observação. Época do Império Otomano. O canhão é que época? No Império Otomano. Consegue ver o mar? Porto de Haifa? O Haifa tá ali, aquele do outro lado. Aqui é o Porto de Akko. Tem porto, né? Tem, era ali, ó. Essa região de Haifa e Akko é uma região ótima para um porto, que tem que fazer tipo um U. Você vai ver lá o pit. Pit é tipo, se fala em português, é tipo um buraco que tem para os invasores terem dificuldade de chegar. E cara, então, esse tempo aqui em Israel eu esqueço as palavras. Tem como subir ali também e ver mais alto ali onde aquelas pessoas. Galera, aproveita um passeio turístico aí então. Então a gente está exatamente aonde, Daniel? Em Akko, aqui nas muralhas de Akko. Foi uma fortaleza cruzada construída pelos franceses durante a primeira cruzada e foi o último ponto que os árabes usaram, o último ponto que caiu para mão dos árabes durante as próximas cruzadas. Aqui foi o último fortaleza da cruzada. Só que a cidade em si, para lá, tem mais de 4.000 anos. Mas a fortaleza aqui é de 1.200 mais ou menos. Entendi. Esses canhões aqui já são da época dos otomanos. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui.
Vamos ver os detalhezinhos dos canhões aqui, do canhão, ó. Um pouquinho de lixo lá dentro, lógico. O nego não pode deixar de fazer caca. Ali tem um cemitério. Então quer dizer que isso aqui tem quantos anos de história, Daniel? Pelo menos 800. Legal. Mas a cidade em si pra lá tem 4.000. 4.000 anos. E o que é engraçado é que ali está vendo uma mesquita. Bem ali tem uma cruz, que é uma igreja, que é a igreja que era dos Templários. E pra lá tem uma sinagoga também. Tem tudo aqui, tipo, num espaço minúsculo, tem todo mundo convivendo. E todo mundo convive de boa e ninguém fala, né? Tranquilo, a gente vai comer daqui a pouco junto com os árabes, vai pra loja de pesca dos árabes. Os árabes, vamos dizer, os caras são bem gente boa. Aqui eu nunca tive problema com eles. Até você trabalha com, né? Sim, bem gente boa. E não é a primeira vez que eu trabalho com árabe e o cara é bem gente boa. Os caras são bem gente boa. Os caras chegam juntos. Então se eu subir aqui, a gente vai ver eu esqueci a palavra em português, o pet, que é o lugar que é tipo um buraco, que é pra atrapalhar com que as pessoas que já tentassem invadir, fossem invadir. Alguns, inclusive, fosso. É o fosso, isso. Algumas vezes eles até pegavam, canalizavam água do mar pra deixar com um bico pra... Só não botava jacaré, será que botava jacaré também? Isso aí não é muito preciso, porque normalmente você vê esse desenho animado que eles colocavam, mas é nos países europeus que não tem jacaré. E aqui é mar. O único crocodilo de água salgada que é conhecido da Austrália, então não é nem um pouco preciso. Vou subir aqui, que acho que dá pra ver botar uma sardinha. Colocar uns tubarões, uma coisa assim, né? Porra, um mini canhão ali, ó. Olha o tamanho do calibre dele. Deve ser canhão prado, não. Tá aí, galera, história pra vocês aí. Aqui em Israel a gente tá na cidade de Akko, tá? E essa história toda aí que o Daniel tá ajudando a contar pra gente. Beleza? Mais de 4.000 anos de história essa cidade aqui. Essa fortaleza aqui tem pelo menos, que nem a gente falou, uns 1.200 anos. E vocês podem ver, que nem ele falou, ali a gente tem mesquita, ali a gente tem igreja, ali pra trás a gente tem sinagoga e todo mundo vivendo de boa junto aqui em Israel, entendeu? Não tem essa parada não de guerra e não sei o que. Vocês têm que tirar um pouquinho da cabeça esse negócio aí de que Israel só tem guerra. E quando tiver também a gente vai gravar vídeo, porque tudo aqui vira vídeo. Vamos ver um mini canhão? Vamos ver o canhão para não. Deixa eu ver isso aqui. Provando que o exército otomano já era inclusivo nessa época, né? Claro. Até a não ir pra guerra. Tem uma bola aqui dentro de canhão. O fosso virou estacionamento hoje, pra mostrar como é que era. E tem um cemitério ali. Ah tá, isso aqui tudo era fosso que nego enchia de água então, que vinha do mar. Tem um cemitério ali, né? Vamos ver um ponto melhor. Aqui tá melhor pra ver, porque aqui não tem os carros, não virou estacionamento. É. Então isso aqui tudo ficava cheio de água então ali. É pra atrapalhar com que os invasores conseguissem atacar a cidade. Imagina só, você viu o tamanho da muralha aqui? Muralha de mais de 20 metros. Essa espessura toda. Não era fácil você mandar catapulta para destruir essa muralha. Tendo água ainda, então os soldados que fossem invadir tinham que tentar superar todos esses obstáculos. Muitas vezes eles fechavam a conexão com o mar para esperar secar e não deixavam eles reabrirem a conexão com o mar. Assim eles conseguiam garantir que seco ficasse um pouco mais fácil de transpor. Aí muitas vezes usavam os escravos para jogar a terra, para aterrar o fosso e depois mandavam o exército principal. Vou subir aqui, tem mais um outro lugar para subir.
E continuando um pouco da história, essa luta foi exatamente quem com quem? Foram dos exércitos cruzados, né? Você não pode dizer que era um país só, porque primeiro eram várias nações europeias que vieram tentar conquistar a Terra Santa, conseguiram na primeira, depois as outras só foram perdendo. E além disso, e os exércitos árabes, você não pode falar que era uma coisa só, porque tinham várias nações. No final, a que prevaleceu foram dos árabes que vieram do Egito, que eram os seljúcidas. Uhum. Aqui tá um pouquinho, porque choveu, tá cheio de mato. Agora tá cheio de mato, mas daqui uns 3 meses, quando acabar o inverno... Olha aqui, mano, cuidado aí com o mato. Então quer dizer, essa altura aqui enchia de água. Isso aqui era tudo fosso, que agora é estacionamento. Ver como era fácil o acesso. Aqui foi o último lugar para cair porque eles tinham acesso ao mar, então vinham sempre reforços da Europa, vinham sempre mantimentos e tudo mais. Então aqui foi o último bastião de resistência. Entendi. É isso aí, galera, uma aula aí com o Daniel. Pode ver ali no fundo até o mar, tá vendo? Tudo aqui é em volta do mar. Tem mar tudo em volta. Depois eu tento dar uma pausa aí, galera, pra ver alguma coisa aí. Tá? Tô me lembrando, a gente tá na cidade de Akko, também conhecido como Acre, aqui em Israel. Vou dar uma pausa, galera, daqui a pouco a gente volta. Então aí tem um ponto aqui, viu? Marcelo.